Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fique à vontade, viu? Esse vídeo é uma série, né, a respeito de como se constrói um bom terapeuta. E nesse episódio a gente vai falar sobre o nascimento interno de um bom terapeuta. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, eu sou psicóloga e terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Então, se esse conteúdo já te interessa, clique aqui embaixo, já me siga e não deixe de ativar as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Vamos para o conteúdo? Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente ou você é um estudante de psicologia, ou você está querendo fazer psicologia, ou talvez, quem sabe, você já é um profissional que atua na área, mas está com algumas inseguranças, né? E aqui a gente vai conversar, e eu vou ser bem sincera com vocês, sobre como é, né, na prática, ser um terapeuta e como a gente se constrói aos poucos, né, com erros, com acertos, e vai tendo essa percepção de como a gente pode melhorar, né, se aperfeiçoar. E quando eu comecei, eu não tive esse acolhimento, né, não tive essa preocupação dos outros, né, a não ser que eu pagasse uma supervisão, né. Então, assim, a gente quando começa, a gente está com tantas despesas, né, a gente quer, se aprimorar, mas ao mesmo tempo não tem tanto para investir, então talvez os meus vídeos possa ser um caminho para você. É claro que eu não tenho a verdade absoluta, cada profissional vai se encontrar na sua jornada, no seu caminho, mas eu quero conversar com vocês, sobre algumas referências até de um livro, né, que é indicado para leitura na faculdade, que é Cartas a um Jovem Terapeuta. Então, algumas referências são desse livro, mas eu quero ser um pouco mais espontânea com vocês e falar um pouquinho também da minha experiência enquanto eu me construía como profissional. Eu já tenho mais de 5 anos de atuação na psicologia clínica, somente psicologia clínica e ainda por cima online, que não é uma tarefa muito fácil. Eu sei quantas pessoas estão tentando, né, entrar nesse meio e está muito competitivo, mas quanto mais você se empenhar e se esforçar para ser, para ter um diferencial nos seus atendimentos, você irá se destacar. E Então vamos vamos falar um pouquinho sobre isso, até porque a atuação na psicologia clínica, ela não necessariamente vai depender das nossas técnicas ou de teoria. Pelo contrário, a gente vai precisar, né, se desenvolver, desenvolver o nosso caráter, nossas habilidades, né, tanto de escuta quanto de, outras questões também da nossa personalidade, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. E falando em técnicas, algumas a gente vai precisar desenvolver, né, e algumas a gente já carrega com a gente, né. Então quer descobrir quais dessas habilidades você já possui e quais você vai precisar desenvolver? Continue assistindo esse vídeo. Então, a minha estratégia desse vídeo é mostrar para vocês, é compartilhar com vocês como eu me desenvolvi enquanto psicóloga clínica ao longo desses anos, pouco a pouco, né. Não foi de uma vez. E foi um processo de autopercepção em que muitas das vezes eu me sentia muito insegura na atuação, mas, esse processo ele foi muito significativo para mim, porque hoje eu me sinto uma profissional totalmente diferente do que eu era, muito mais segura. Então a minha ideia desse vídeo é justamente compartilhar com vocês a minha jornada, as minhas experiências e como eu fui me observando, fui me pontuando, fui me analisando, e assim, só a gente sabe como é a atuação clínica, né, mesmo que você faça supervisão, ainda não dá para trazer para o profissional, para o supervisor, a dimensão do que você busca enquanto terapeuta, você vai precisar se construir sozinho, né, você vai precisar ter essa percepção, essa noção, de maneira autônoma e independente. Como que eu quero atuar na terapia? Eu vou falar um pouquinho sobre essas experiências, né, e como aos poucos, de pouco a pouco, eu fui me construindo um bom terapeuta, né, eu me considero um bom terapeuta, tenho os meus resultados, tenho mais de 200 atendimentos nesses 5 anos, pacientes que permaneceram comigo durante muitos anos, pacientes que receberam alta. Então eu acho que ser um bom profissional não é só sobre os resultados, mas saber que, de certa forma, você pode impactar a vida de alguém, né, de uma maneira positiva, mas entender também o seu lugar, como uma mera ferramenta, né, do processo terapêutico de outro, né. E é isso que eu quero falar um pouquinho sobre o nosso ego, sobre o nosso orgulho nesse vídeo. Eu entendo, enquanto psicóloga, que um bom psicólogo, ele não nasce da teoria, ele não nasce dos livros, ele não nasce, mas sim da sua própria trajetória. Eu acredito que para a gente poder, enxergar as misérias dos outros, a gente já precisa ter passado por esse mesmo processo de nos enxergarmos, e enxergarmos as nossas próprias misérias, as nossas mazelas, os nossos monstros, né. E, no livro ele fala um pouquinho sobre isso, né, que não tem como a gente ser um bom terapeuta se a gente não tiver compreendido que a terapia ela é capaz de salvar ao menos alguém, né, inclusive você. Então, não tem como a gente ser terapeuta se a gente não entender o quanto a terapia ela é, cura.
ela é funcional, ela é construtiva, seja lá qual a abordagem que você escolher. E aí, enquanto terapeuta, a gente vai aprendendo também que a terapia não só cura, mas ela também traz lucidez, ela traz clareza, ela traz consciência, né? E essa consciência de quem nós somos de verdade não faz a gente fugir da gente, mas encarar quem a gente é. Então, para a gente fazer isso com os outros, a gente precisa ter consciência de quem nós somos. Porque como a gente pode levar o outro à sua lucidez se nós mesmos não temos essa lucidez? Então, a terapia não é sobre consertar, não é sobre ajustar, não é sobre regular só o paciente ou patologizá-lo, é sobre a gente trazer a consciência, e autoconhecimento para o indivíduo, porque nem tudo é sobre ansiedade, gente, nem tudo é sobre angústia, nem tudo é sobre às vezes a pessoa está numa jornada de autoconhecimento em que ela mesma não consegue se compreender, se entender, e às vezes a gente vai se encontrar nesse lugar onde a gente só foi instruído a patologizar. "Ah, você é assim porque você está ansioso", né, e a gente não percebe que está para além daquela ansiedade, né. E não é só sobre regular o transtorno ou as crises, mas sobre fazer com que o paciente tenha autonomia de, saber elaborar aquela e ter uma dinâmica para aquela situação. Porque a gente não cura ninguém, a gente traz lucidez, a gente traz consciência, e essa consciência, vai formando ali no indivíduo e no paciente uma estratégia que funciona para ele, de lidar com aquilo. Porque se a gente ensinar para um paciente ali: "Ai, respira fundo", como, né? Às vezes a pessoa não está nem conseguindo respirar, "Não, faz isso, faz aquilo". Não é sobre direcionamento, né? É isso que a gente precisa tomar consciência enquanto terapeuta. Terapia não é sobre instrução, sobre cura, sobre não é isso. A terapia, ser um bom terapeuta é enxergar para além daquela demanda que o paciente está trazendo. E para a gente poder entender um pouquinho sobre ser esse bom terapeuta, e não atuar só por vaidade, só por ego, esse é o primeiro tópico que eu quero trazer, a vaidade e o perigo da idealização. O livro Cartas a um Jovem Terapeuta, ele traz, de primeira essa questão da vaidade, né, do quanto um terapeuta vaidoso, ele não existe, né, não dá para a gente ser vaidoso, não dá para a gente achar que tem o poder de, curar as pessoas. E eu confesso que no início da minha jornada, eu me sentia muito nessa posição, de ajudar as pessoas, de resolver os problemas dela, e esse é um caminho que leva a gente ao cansaço e à fadiga. Porque quanto mais eu acredito que tem uma chave, que tem um propósito de ajudar as pessoas, mais eu me sinto insuficiente. E isso traz muita, muita insegurança na nossa atuação clínica, na nossa profissão. Porque a gente olha, eu me sentia muito firme, sabe? Eu tentava não me emocionar, hoje eu me permito me emocionar com o meu paciente, hoje eu me permito entender a trajetória de vida daquela pessoa sem me comparar, sem transferir, né? E eu acho que esse processo, ele precisa ser feito com muita consciência, né? Se você quer atuar na psicologia clínica, você tem que ser humilde. Não pode ser vaidoso, gente. A vaidade, ela não está alinhada com ser um bom terapeuta. Você não pode querer ser um terapeuta achando que vai mudar a vida de alguém. Você precisa ser e ter a consciência de que ser terapeuta é sobre ser uma ferramenta. E ferramenta, esse livro ele fala muito, né? Eu já tomei essa consciência no início do meu processo, e ele fala sobre como, às vezes, até mesmo quando o paciente se sente bem, ele larga a ferramenta. Porque a ferramenta ela serve por um propósito, gente. Quando a ferramenta já foi utilizada, por isso que a gente não pode ter vaidade, não pode achar, ele usa até um exemplo do pai dele, né, que é médico e recebe muitos presentes e tudo mais. A gente tem alguns pacientes que têm muita gratidão, sabe, pelo processo, por tudo que a gente faz, mas tem paciente que entende. Não que eu me coloque distante do meu paciente, eu acho que eu aprendi que ser terapeuta não é me alienar não, você não tem acesso a mim, não, eu não trabalho dessa forma, né. Mas, ser terapeuta me trouxe essa consciência, eu não posso ser vaidosa, a gente não pode ser vaidoso. A vaidade ela não caminha junto com a atuação clínica terapêutica. Por quê, né, gente? Porque justamente eu não sou nada, né, eu tenho que me recolher à minha insignificância, eu sou a ferramenta, eu sou um espelho, né, para o paciente se enxergar. Eu falo para o meu paciente que eu sou o ponto cego dele, né. O retrovisor ele não é o carro todo, o retrovisor é só ali uma ferramenta para a gente olhar o que está atrás. É indispensável? Pode até que seja, né, em algum momento a pessoa pode olhar realmente para trás, ou pode ter um copiloto, né, mas nesse momento em que a pessoa recorre ao recurso da psicoterapia, a gente precisa se colocar no nosso lugar, né, de ferramenta e não deixar que o orgulho ou a vaidade crie uma idealização de que nós somos alguma coisa.
E aí ele usa essa expressão que é basicamente quando a gente precisa ser adulado, admirado pelo paciente, cria um lugar de palco. E eu tenho uma visão sobre isso, sobre aquele terapeuta que quer ser influencer, quer ser adulado, quer ser endeusado como, conhecedor, né, ter a verdade absoluta não, porque você é assim assado, porque você tem isso e aquilo, e vive nas redes sociais trazendo uma patologizando as pessoas, né, que os seguem, e poucas pessoas vão ter consciência dessa manipulação, dessa manifestação de orgulho e, controle, né, que esses profissionais estão tendo, justamente porque conhecem a estratégia, né. Então a gente precisa ter muita ética na nossa atuação, porque a gente sabe exatamente aquilo que pode manipular a pessoa a nos assistir, a nos seguir, porque, a gente trabalha com a dor, a gente trabalha com a idealização desses indivíduos, né. Se eu sei que, a ideia de relacionamento está muito em alta, eu vou falar só sobre relacionamento, porque relacionamento é o que a pessoa vai parar para me ouvir, né. É igual a medicina, gente, o médico ele faz um pacto ali, né, de salvar vidas, independente de quem seja. E a gente, enquanto terapeuta, a gente precisa ter esse trabalho ético também, de entender que eu não posso me utilizar de estratégia de manipulação para fazer com que meu conteúdo seja visto, seja curtido, seja comentado, né. Então, assim, esse processo de atuação ética é uma coisa que ainda está em falta na nossa área. A gente vê recentemente eu vi um comercial de uma terapeuta influente fazendo, comercial, fazendo propaganda de clínica psiquiátrica, gente, para a gente ver, assim, o nível que a gente está, né. E constantemente esses conteúdos que, fomentam a dor do paciente, né. A terapia ela é muito mais do que só um conteúdo, né. A gente não sabe, eu tenho muito essa consciência na hora de gravar conteúdo, porque eu sei que o conteúdo ele vai chegar para um indivíduo que eu nem sei quem é. E eu não sei como que ele vai lidar com esse conteúdo na sua casa, na sua residência, no decorrer da semana. Então, eu preciso ter essa responsabilidade ética dos conteúdos que eu vou criar. Então, eu não posso estar acreditando que a atuação terapêutica vai me trazer essa fama, vai me trazer esse reconhecimento. Quanto mais eu busco por isso, mais a gente vai se colocando nesse lugar de protagonista. E nós não somos o protagonista. Quem é o protagonista é o paciente, né? A gente não direciona. Se eu tentar direcionar, isso é manipulação, isso é controle, né? No decorrer do livro ele fala um pouquinho sobre isso, mas o tema de hoje é sobre essa vaidade, sobre a gente idealizar que a pessoa vai ser super grata por toda ajuda, por tudo que a gente está fazendo por ela, e muitas das vezes a gente tem que se recolher a nossa insignificância de que somos ferramentas, né. E ser terapeuta, parece até muito ruim dizer isso, né, é reconhecer que em algum momento a gente precisa desaparecer, né, no exercício da nossa função. No fundo, vai ter um momento que a gente vai desaparecer, porque o próprio paciente vai aprendendo a lidar com autonomia e vai menos precisando da gente. É igual e eu trago essa referência, né, que é igual uma mãe que cria um filho, né. Claro que esse exemplo ele não é só uma referência, tá, gente. Uma mãe, ela se torna inútil para o filho e ela percebe que ela construiu o filho para ter autonomia, para ter correr atrás do seu, para não depender de ninguém. Quanto mais o seu paciente depender de você, menos você percebe que você está fazendo o trabalho. Porque a terapia, gente, não tem como. Terapia traz independência. Terapia não faz você ficar dependente do seu terapeuta. Terapia, ela te constrói para a liberdade. Se a terapia está te trazendo mais prisão, espera aí, tem algum processo que não está bom nisso aí, né. E eu vejo os meus pacientes tão dependentes, "Caraca, eu pensei nisso, bateu certinho com o que a gente tinha conversado. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo". Gente, é papo de 1 ano, o paciente já está bem melhor, estruturado, eh, só através da conversa, só através da reestruturação cognitiva, né. Então, assim, se a terapia te tornou dependente da terapia, tem alguma coisa errada, né. É claro que em algum momento a gente vai diminuindo as sessões, vai fazendo desmame, mas ainda assim vai tendo esses bate-papo, mas não é com tanta frequência, não é por urgências, né, é por vontade, por desejo, por saber que aquilo te faz bem. Mas quando você pensa: "Ah, eu não posso ficar sem terapia, porque sem terapia eu não consigo lidar com isso", já tem um processo aí incorreto, né. E no livro ele fala um pouquinho sobre isso, né, sobre o terapeuta que gosta de manipular o paciente para ficar com ele, né, isso aí tem uma questão de dependência financeira, mas assim, isso aí é papo para outro vídeo, né, então a ideia desse vídeo é a gente falar e construir um pouquinho sobre as habilidades e a personalidade, né, que o terapeuta, um bom terapeuta precisa ter. No segundo tópico a gente vai falar sobre como a gente pode exercitar, né, como a gente pode fazer um teste, né, de saber se a gente tem a habilidade da escuta. Então, nesse tópico, a gente vai falar sobre o teste da escuta e a curiosidade pela experiência humana. No livro, ele vai citar um exemplo, né, de como você pode descobrir se você é um bom terapeuta ou se você vai ser um bom terapeuta, né. O primeiro teste é escutar. Gente, a gente precisa escutar. E não é uma escuta só de estar assim, ó. A escuta
ela precisa ser ativa. O que que é uma escuta ativa, né, do terapeuta? É uma escuta capaz de ouvir o paciente e entender e fazer conexões, tanto do que ele já falou ou sobre alguma experiência de vida que ele já teve, né. Normalmente no meu trabalho eu faço isso, né, eu tento ligar as coisas, os pontos, né. Então o teste é o seguinte: vai na rua, tenta conversar com uma pessoa aleatória, principalmente se ela falar de forma desconexa, né, aí que vai será que tu consegue ficar ouvindo aquela pessoa por 30 minutos, por 40 minutos, né, e se você conseguir fazer isso, você passou no teste, porque a terapia ela exige essa habilidade de escuta, e é uma das habilidades mais preciosas que a gente pode ter enquanto profissionais. Escutar, mas não só escutar, mas ter uma escuta ativa, né. Não ficar ali só ouvindo a pessoa, mas falar: "Caraca, essa pessoa está falando isso, está falando aquilo, tá", e tentar encontrar um ponto de conexão com aquilo que a pessoa está te falando, né. Porque nem os pacientes sabem o que eles querem dizer. Eles não sabem onde estão os seus problemas, eles não sabem o que está lá enterrado dentro deles, que geram neles essas ações, esses comportamentos, essas angústias, né, esse sofrimento. Então a gente precisa ter essa habilidade de escutar ativamente, né. E não é algo que a gente vai aprender com teorias, é na prática, né, que a gente vai desenvolver essa habilidade. Então a ideia é você perceber como você se sente ouvindo aquela pessoa. Você se sente impaciente? Você fica irritado? Você fica: "Ai, para que que eu estou aqui ouvindo essa pessoa e tudo mais?" Ou você, fica curiosa com a experiência daquele indivíduo, né. E gente, dentro da atuação clínica, são histórias muito parecidas, né, mas cada um teve um desafio, né, diferente, cada um reagiu diferente, cada um, se angustiou de uma maneira diferente. E é isso que torna o nosso trabalho tão necessário, né, porque não é tão padronizado: "Ah, aconteceu isso, a pessoa vai sentir isso e vai ter isso". Não, a gente vai entendendo que durante a trajetória do indivíduo, cada ser humano vai ter um contexto diferente de vida e vai atuar de uma maneira diferente, vai sentir de uma maneira diferente, e é isso que nos torna as nossas angústias tão, diversas, né, e é por isso que a gente precisa cada vez mais ouvir atento, não ficar impaciente. Eu já ouvi cada história de paciente, gente, cada história, pacientes que foram atendidos por terapeutas antes de mim, que eu ficava assim: "Gente, enfim, eu não posso, né, falar, fazer juízo de valor do profissional, mas enfim, é uma coisa assim que não tem como, gente, entende? São profissionais que levam às vezes para o viés só da espiritualidade, só do místico, só do entende? E não é assim, a gente não pode ter um viés nosso de atuação. A gente precisa, se desprender. No setting terapêutico, eu não sou a Sabrina, eu sou a profissional, e eu preciso estar neutra ali. Eu não tenho, como atuar atendendo os meus pacientes com os meus viés, só porque eu acho que não. E nesse primeiro episódio é justamente isso que a gente vai falar. Às vezes a gente se sente tão orgulhoso, nossa, e no livro ele fala isso, né, que se você não enxerga a necessidade de terapia para você, né, como que você pode atuar como terapeuta? Que antes de você entender que a terapia salva alguém ou que a terapia ajuda, você precisa ser o primeiro a usufruir disso, né. E assim, eu sei que a terapia ela funciona, porque funcionou para mim, para o meu desenvolvimento, para eu me tornar mais resiliente, mais forte, entender que a minha resiliência sem o acolhimento também não é força, né, porque ninguém consegue ser tão forte assim, né. Então assim, eu entendi que até a minha resiliência precisava ser acolhida, ser forte, "Ai, eu dou conta de tudo", também precisava de acolhimento. Então assim, eu entendi o meu lugar quando eu me conheci, quando eu me coloquei na posição de ferramenta. Eu consigo ouvir o meu paciente, consigo ajudá-lo, mas eu também já me usufruí muito das ferramentas da terapia, né. Então, antes de você achar que a terapia vai fazer bem para o outro, ela precisa ter você precisa ter uma experiência com ela. E no livro ele fala: "Ah, vou fazer terapia para ver como é que é", não é assim. "Ah, vou fazer terapia", nem preciso. A terapia ela precisa partir de uma consciência de necessidade. Então, é por isso que eu sempre falo, né, a terapia ela não é para quem precisa. Na maioria das vezes, até quem precisa não recorre à terapia. Então olha que, né, que dualidade, eu preciso da terapia, mas eu não acho que a terapia funcione para mim, então a terapia ela não vai realmente funcionar. A terapia ela parte de uma necessidade de autoconhecimento, de se conhecer a si mesmo, né, porque a terapia te revela quem você é. E seja bom ou ruim, você vai precisar lidar com isso, né, reconhecendo os seus pontos fortes e os seus pontos de melhoria também. E aí é importante a gente falar um outro ponto, né, que a terapia, ela não condena, a terapia ela escuta, né, ser um terapeuta vai exigir de você escuta.
não, você tá alienado com os seus princípios e valores e falar: "Não, porque isso é certo", porque não funciona. Né, a gente precisa ouvir cada indivíduo, seja lá o estilo de vida que essa pessoa tiver, de uma maneira amável, acolhedora, empática, sem fazer juízo de valor. Porque se você for para o set terapêutico e querer escolher quem você vai atender, você não vai se desenvolver. Você não vai se construir. Se seu trabalho terapêutico partir por um viés religioso, um viés racial, um viés de estilo de vida, de experiência, você vai ficar ali no quadrado, entende? E para você ser um bom terapeuta, você precisa ser capaz de ouvir qualquer coisa sem fazer juízo de valor ou condenar o paciente. E por que isso? Vou falar agora por que que você não pode fazer juízo de valor nem condenar. Porque justamente quanto mais o indivíduo ele se sente confortável em se abrir, mais verdades vão surgir. E se mais verdades surgirem, mais ele vai falar. E se mais ele falar, mais ele vai se compreender. Então não é porque: "Ai, eu vou te ouvir, mas olha, eu isso aqui para mim não entra, para isso aqui". Gente, já olha, eu não gosto nem de comentar aqui, porque eu sei que vocês tiveram a experiência de vocês, mas é cada coisa absurda e eu tenho isso comigo nos meus atendimentos. A maneira como o meu paciente se sentir, ele vai voltar, ele vai querer fazer, ele vai se sentir mais leve, ele vai confiar em mim. E confiança se constrói, gente. A gente não sai na rua e: "Ai, decidi, vou confiar em você", não é assim. Então minha primeira sessão ela é muito, transparente, eu tento trazer o meu paciente para conversar comigo, ainda mais que é uma conversa por, né, online. Então, assim, já tem essa questão, tento trazer segurança, tento trazer informação, então eu tenho todo um estilo, né, para poder fazer com que o meu paciente se sinta bem falando comigo e se abrir, porque pensa gente, a gente vai agendar uma sessão com um profissional e o profissional vai ficar te olhando com cara de desdém ou fazendo juízo de valor, te condenando, eles sentem. Né, então assim, é sobre isso, quanto mais ele tiver à vontade, mais ele vai, se abrir para o processo e mais você vai se tornar um bom terapeuta. Por quê? Porque você vai ter o material de trabalho, gente. O material de trabalho é fala, é a fala do paciente. E não é uma fala aleatória, né, por isso que a sessão ela tem mais de 40 minutos, porque justamente a gente só entende que o paciente começa a falar alguma coisa produtiva depois de 30 minutos, né. É claro que isso não é uma regra, né, às vezes na primeira fala: "Olha, eu me sinto assim, assim, assado", aí tu vê, já consegue material de trabalho. Pensa, seu material de trabalho é a fala do paciente. E se ele não falar, e se ele não se abrir, e se ele não for verdadeiro, você vai estar só ouvindo. E ouvir por ouvir, né, até o padeiro da padaria ou o coleguinha na fila do banco faz, né, e o nosso trabalho não é esse. Vamos para o próximo tópico? Esse próximo tópico é justamente sobre um ponto que eu já trouxe, mas eu vou reforçar aqui. O perigo de se achar, de achar que está tudo bem com você. Um erro de nós, enquanto terapeutas, é achar que estamos conscientes demais, estamos lúcidos demais, estamos bem demais, estamos elaborados demais e que por isso podemos ser terapeutas. É uma doce ilusão, tá, gente? Porque é justamente por ter passado pelo que a gente passou que torna a gente que torna o nosso trabalho de acolhimento, de empatia, né, de escuta muito melhor. Então, se você acha que não sofre, que está tudo sob o seu controle, tem algo que em você se fechou, né. E um terapeuta que está fechado para não perceber as suas próprias vulnerabilidades, acaba não sendo um bom ouvinte, justamente porque a terapia ela nasce da vulnerabilidade, não só a do nosso paciente, a nossa. A nossa de perceber as nossas limitações, a nossa de não ser orgulhoso, a nossa de sermos humildes, a nossa de não sermos vaidosos, de acharmos que somos detentores da verdade e da razão, né. Então, eh as nossas feridas nos ensinam a ter empatia. E aí a gente fala: "Poxa, mas eu já passei tanta coisa na minha vida, será que pode sair algo bom disso?" Pode. Pode nascer você sendo um bom terapeuta, tendo muita empatia pelo seu paciente e conseguindo enxergar além. E aí vai um relato pessoal para vocês e eu até vou me emocionar um pouco. Quando eu comecei na atuação terapêutica, eu me colocava como uma armadura, sabe, eu queria ser centrada, consciente, eu evitava me emocionar, às vezes o assunto do paciente me emocionava, e eu sempre me colocava para além dos problemas do meu paciente, e eu só me tornei uma boa terapeuta quando eu comecei a fazer mais vídeos de reflexão. E eu falei assim: "Eu não quero ser essa terapeuta que patologiza os meus pacientes. Eu não quero ser essa terapeuta que põe um problema no meu paciente. Eu quero ser eu quero ser uma terapeuta que ajuda, que auxilia, que ampara, que, tem empatia, que entende a dor dele", né. E eu só pude enxergar a dor do meu paciente quando eu entendi que me tornar vulnerável não era um erro ou um problema. E por um bom tempo eu me ensinaram, né, a ser assim e eu acabei sendo assim, né.
sendo distante, me alienando da vida à parte, era só aqueles minutos ali com o meu paciente, né, e o restante era ele com ele que se virasse, né. E hoje eu não tenho isso, né. Eu me envolvo, eu me coloco à disposição. Por quê, gente? Porque eu entendo que terapia não é só aqueles 40, 50 minutos. É por isso que a gente tem que valorizar, sim, o nosso trabalho, porque a terapia ela vai para além daquilo, né, e ela vai para além de só ouvir. A gente se vulnerabiliza também, a gente, tem empatia, a gente acolhe, a gente traz para a gente não se põe distante do paciente, como nos ensinaram, né, que o terapeuta não pode nem sair para tomar um café, né, com o paciente. Então, foi justamente durante a minha trajetória, como terapeuta que eu percebi que eu poderia me vulnerabilizar sim, que eu poderia chorar, me emocionar com os meus pacientes. Eu falo: "Olha, me permita, a gente pode se emocionar também, porque isso me toca, isso me atravessa também e isso, me conecta muito mais com o meu paciente e não é fingido, porque, gente, o seu paciente sabe. Não adianta você querer performar para o seu paciente, ele sabe, né. Tem paciente que pergunta: "Mas você já passou por isso?" Eu falei assim: "Óbvio, claro, já passei sim, vamos, ó, bate aqui", né. E eles se sentem eles não se sentem mais um alienígena, só isso, acontece só comigo isso, não, eles sentem que as trajetórias de vida são parecidas, mas, que talvez ele precise lidar um pouco melhor com isso e isso aproxima muito mais a gente, né. Então, ter essa consciência de que a gente não sabe tudo e de que a terapia precisa nos alcançar primeiro antes da gente escutar os problemas dos outros, é fundamental para você se desenvolver como um bom terapeuta. Vamos para o próximo tópico? E aqui eu quero trazer uma ideia sobre o nascimento interno, né, de um bom terapeuta, é quando a gente compreende que a mesma escuta que a gente oferece para o outro, foi a mesma escuta que também curou a gente, que também acolheu a gente, que também fez a gente se compreender, se entender, se desenvolver. Então é isso, o bom terapeuta ele não vai nascer no consultório, ele não vai nascer: "Ah, daqui a 5 anos eu vou ser um bom terapeuta, daqui a 10 anos", não. Se seu coração não tiver a humildade de reconhecer as suas misérias, as suas mazelas, as suas habilidades que não foram desenvolvidas, que você ainda é uma pessoa orgulhosa, vaidosa, que quer admiração, que busca ser amado pelos outros, sinto muito, ser terapeuta não vai ser o melhor lugar para você, porque a vaidade, ela a gente já sabe, né, ser muito vaidoso precede a ruína e a queda, porque em algum momento esse lugar de vaidade, esse lugar de orgulho vai adoecer mais os seus pacientes do que necessariamente ajudá-los, né. E aí entra aquela consciência que eu trouxe, né, de ética, né, no trabalho terapêutico, que é entender que a terapia ou a psicoterapia ou o processo terapêutico dos seus pacientes não é para te enriquecer. Infelizmente, gente. É óbvio que a gente tem que valorizar o nosso trabalho, é óbvio que com o decorrer dos anos a gente vai se valorizando mais, é essa consciência que eu tenho, né, que um jovem que acabou de começar na terapia, gente, a gente tem que ter paciência, não adianta, a gente não vai ser pago extraordinariamente bem, é aquela coisa, a gente não cresce na profissão e vai ganhando mais, vai sendo mais valorizado, é o mesmo método operantes, entende? "Ah, mas eu tenho já idade, eu preciso ganhar dinheiro", então não é na terapia. Porque se você, se colocar nesse lugar onde a terapia é só para ganhar dinheiro, sinto muito. Vai desistir da profissão, porque terapia, ela vai te valorizar, mas com o tempo, com as suas habilidades, entende? Então é isso, no processo terapêutico, o protagonista é o paciente e não você. Se você não tiver humildade para poder reconhecer isso, talvez ser terapeuta não vai te trazer essa admiração, essa adulação, né, esse reconhecimento que você tanto procura. É claro, né, eu vou falar em outros vídeos sobre criação de conteúdo, sobre essas coisas, mas, a princípio, tenta entender esses pontos que a gente trouxe nesse vídeo, assista novamente se for o caso, para você reconhecer: "Será que eu tenho essa habilidade? Será que eu estou desenvolvendo essas habilidades? Será que eu sou humilde bastante para reconhecer que eu não sei tudo?", né. Então, acredito que se você ficou até o final desse vídeo, é porque você tem esse interesse, né, de aprimorar, de se melhorar, né, de se aperfeiçoar. Isso já é um grande avanço, já é um meio caminho percorrido. Então, para finalizar, um bom terapeuta vai nascer quando o ego calar, né, e a sua humanidade florescer. É quando você entender que, em alguns momentos, o paciente precisa de firmeza, de consistência, né, de duras palavras, mas você também reconhecer o momento em que ele precisa de acolhimento. Em um momento que não adianta você falar o que ele precisa ouvir, você precisa acolher a demanda que ele está te trazendo. Porque se a gente se achar detentores do saber, a gente não vai olhar para a humanidade do outro, a gente vai olhar o outro como um mecanismo, como um sistema, né, e não é assim que funciona. A gente não é um amontoado de células, nós somos seres humanos e sentimos diferente, pensamos diferente, agimos de maneira diferente, então compreenda isso, vai ser fundamental para a sua trajetória enquanto um bom terapeuta.
e fazer você compreender um pouco sobre como você pode se desenvolver enquanto um bom terapeuta. Claro que cada um tem a sua jornada. Nos próximos vídeos eu também vou falar um pouquinho sobre isso, mas, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha. E lembre-se, se você quiser fazer parte dessa jornada de autoconhecimento, fortalecimento e desenvolvimento pessoal, já se inscreva nesse canal e me siga para mais ideias e reflexões como essa. Um beijo e até o próximo vídeo.